Esta é a minha história. E bem, ela é cheia de erros. Eu digo erros porque existiram vários, dos outros e meus. Algumas pessoas fizeram coisas erradas comigo ao longo da vida. E talvez elas nem mesmo soubessem que estavam errando tanto assim. Mas eu também não posso apenas culpá-las e dizer que não errei. Esse é um dos trechos do livro Todo o Bullying de Minha Vida, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor Pedro Guerra, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. De imediato, uma honra tê-lo conosco, Pedro. A honra é minha, muito bom estar de volta. Obrigado pelo convite. É isso mesmo, retorna ao programa, quer dizer, a tua produção é sempre grande, eu digo aqui, recentemente lançado, mas tu tem uma produção bem vasta. Então, o livro foi lançado, mas ele prossegue aí, né? E eu gostaria de começar pelo seguinte: tu não fazes só um relato pessoal, um monólogo do início ao fim com os teus bullying, os teus casos de bullying, melhor dizendo. Mas assim, tu relatas experiências, tem muitas fotografias tuas com as mais variadas idades, desde criança, passa pela adolescência, até agora tu não és um cara tão velho assim, mas há um trabalho e nós vamos mostrar ao longo do programa. Embora muitos já saibam do que nós estamos falando, eu vou pedir que tu comeces dizendo o que é bullying de fato para ti e o que o pessoal vai ver no decorrer do livro. Bom, quando eu decidi escrever o livro, eu já tinha dado uns 2, 3 anos atrás uma palestra sobre bullying, e ali já tinha me surgido a ideia de, vou fazer um dia um livro com essa temática, já que eu trabalho tanto com adolescente, é importante falar, porque eu passei por isso. E desde essa construção do livro de, como é que ele vai ser só histórias minhas, eu vou falar um pouco do bullying também, eu decidi mesclar as duas coisas porque nesse processo de escrita eu li muitos outros livros para entender de fato o que é o bullying, porque a gente usa esse termo meio que para tudo hoje em dia, sem saber de fato o que é e o que não é bullying. E nessa minha aventura de ler tantos livros teóricos, didáticos, eu percebi que tinham muitos livros assim, mas não contados pela pessoa que passou por episódios de bullying. E sim por professores, doutores, enfim, especialistas no assunto. Então eu quis fazer uma primeira parte onde eu conto as minhas experiências com o bullying, não me colocando num papel de vítima, mas num papel de pessoa que passou por aquilo e o que eu fiz com aquilo depois. E na segunda parte, então, trazendo um pouco daquilo que eu aprendi sobre o que é o bullying. Então, aquela questão de o que precisa daquele episódio para configurar o bullying. Então, a questão da repetição, né? Não é um ato isolado. Um ato isolado é uma agressão, mas um ato que se repete mais de 3 vezes já configura bullying. Aquela perseguição sem um motivo específico, a questão dos apelidos pejorativos. Então, nisso eu fui entendendo mais o que era o bullying e quis trazer de um jeito também bem diferente, tanto graficamente quanto no texto, para o adolescente, para o professor, para o pai e para a mãe que vão ler o livro e querem entender de fato o que é o bullying e se colocar no papel no outro lado. Sempre que nós tratamos dessa temática no programa e se tornou muito recorrente, ou os escritores de um modo geral na literatura, como é o teu caso, psicólogos, volta e meia pintam aqui obras ou abordagens nesse sentido, e é muito difícil porque se tornou uma terminologia moderna, pensada do inglês. O bullying não tem uma tradução literal, e aí incorre no que tu falas, que são comportamentos sistemáticos, né? Aquelas provocações, aquelas acusações por característica do corpo, por comportamentos, mas que, voltando, e aí o pessoal aí na faixa dos 30 anos, que é o meu caso, sempre diz assim, mas na nossa época isso aí era brincadeira, era engraçado e ficava por isso mesmo. E de uns tempos para cá alcançou uma gravidade muito maior. Por que essa diferenciação até ao ponto de termos que buscar uma terminologia americana e nos enquadrarmos numa análise comportamental em escala mundial, né? Sabe que quando eu falei para algumas pessoas ano passado que eu lançaria este ano um livro, eu percebi da importância dele e ali que eu vi que, eu tenho que lançar este livro,
Porque algumas pessoas realmente de 30, 40, 50 anos me falaram, não, mas na minha época eu passei por isso e tô aqui vivo, nada Exatamente, aconteceu. exatamente. Sobrevivi. Só que eu acho que a gente tem que fazer uma distinção muito grande, porque há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o mundo era completamente diferente de hoje em dia. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um adolescente que está muito carente, que está, entre aspas, abandonado, porque o pai e a mãe trabalham fora, não tem mais a figura dos avós, de repente, em casa, que antigamente a gente tinha, aquela questão mais de reunião, de família. Então, o adolescente está se sentindo mais fragilizado e, ao mesmo tempo, ele tem uma abertura muito grande para a internet, ele está muito mais exposto. Então, aquilo que ele está recebendo é aquilo que ele acredita que deveria ser o certo. Bom, eu deveria ser assim porque o fulano é assim, ou, olha só, eu poderia ter aquilo e não tenho. Então, o mundo, a configuração de mundo é diferente. Então, tu sofrer bullying hoje, tu sofrer bullying há 20, 30 anos atrás, é diferente. Não que um seja maior ou menor que o outro. Mas eu acho que a gente tem que separar as duas coisas. Hoje em dia, o adolescente está, sim, querendo ou não, mais fragilizado. Então, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, tanto que estão explodindo os casos de depressão, de suicídio, que eu também abordo no livro, porque o bullying, às vezes, vai acabar desencadeando esses possíveis suicidas ou possíveis episódios de casos de depressão, enfim. Que faixa etária que tu estás, ô Pedro? Eu tô com 27 anos. É porque no livro, e nós tratando dessas diferenças, tu também não te colocas numa condição de vítima. Aliás, eu acho que até tu te permites fazer um autodeboche, não sei se existe essa palavra, mas... E aí eu já vou começar a folhear e pedir que a nossa equipe pegue, porque a edição é muito interessante. Aliás, os teus livros sempre têm disso, o apelo à cor, ou algum detalhe diferente. E aqui nós temos, ó... Num tu fazias, não precisava, os bilhetinhos, o clipes desenhado. Então aqui, ó, o Pedro com aquele cabelo de coquinho, né? Que o pessoal falava, que a franjinha e tal, devidamente contornada ali. Depois, deixa eu ver, aqui, digamos assim, a agressão que possivelmente poderia sofrer com relação ao bullying, mas aí tratando de uma forma mais genérica. Deixa eu ver, tem uma que tu colocas aqui, aqui um pouco mais gordinho, de boné também. Então, no decorrer aqui o Pedro não vejo maiores problemas, talvez por ter o cabelo raspado, não sei, o que tu quisesse. A franja torta. A franja torta. E por aí vai, ó. Aqui, festa do pijama, ó, no meio da gurizada, brincando. Aqui eu acho que, não sei, não teria... maiores problemas, digamos assim, a situação de divertimento. Aqui, bom, aí o teu cabelo ficou... Aqui tu teve que ouvir alguma coisa. Eu tava atrás dessa foto aqui. Engraçado que na época a gente acha que tá perfeito, né? Hoje olhando a gente pensa, nossa, mas esse cabelo... Eu acharia engraçado, mas digamos que não cometeria bullying contra ti. Eu quis trazer essas fotos para o pessoal realmente ver que aquelas histórias são verídicas. E tem ali, por exemplo, A Noite do Pijama, que é uma das crônicas. Eu vou pedir pro pessoal pegar de novo. E a foto tá ilustrando aquele momento que eu narro aquela crônica. Então, para o pessoal ainda se aprofundar mais ainda na história, ver que foi de verdade. Assim como na parte interna aqui da capa, eu fiz à mão, um a um, com letras diferentes. Eu coloquei todos esses xingamentos, esses apelidos. Eu já estou mostrando aqui, tem uma câmera atrás de mim. Eu pedi vais falando e o pessoal pega aqui. Eu pedi nas redes sociais, pessoal, antes mesmo de anunciar o livro, me coloquem aí quais apelidos pejorativos vocês já ouviram na vida. Eu quis colocar ali todos os apelidos que os meus seguidores já ouviram pra gente ter aquele impacto realmente. Tá acontecendo, sabe? É real. Precisamos falar sobre isso. E eu gosto de trabalhar com os grafismos, as fotos, cor, o formato de livro diferente, porque como eu trabalho muito com a formação de leitores, é aquela pessoa que de repente nunca leu um livro. Então, se ela pegar esse livro e ver um blocão de texto, de repente vai ser totalmente diferente se ela ver o livro com formato assim, né? Uma cara mais pop art, mais revista, né? Sim, as caixas de texto, como se fala na área gráfica, digamos assim, as caixas de texto estão mais distribuídas. Não quer dizer que o livro tenha pouco texto,
Só que a sensação que dá é que a leitura progride, né? Exatamente, ele é mais fácil de folhear. E essa questão ali que tu falou do deboche, é bem isso que eu quis fazer nessa sessão de fotos que a gente fez pro livro, porque eu acho que hoje o que eu posso fazer com aquilo que eu sofri é fazer piada, é rir, porque hoje em dia não tem nada efetivamente que eu possa fazer, a não ser ajudar os outros fazendo um trabalho assim, fazendo uma peça de teatro. Mas de fato não tem, assim, alguma dessas provocações que tenha te prejudicado, ou coisa do tipo... Olha... Se tu fizeres uma avaliação... Porque tem aquela história também, na época, no período o cara sente muito, depois fica adulto, foi uma bobagem. Tu sabe que eu vejo de um jeito diferente, porque eu faz uns 4 anos terapia já, e muitas das coisas que eu vejo que eu sou hoje, ou o jeito que eu ajo hoje, eu não sabia, mas eu acabei descobrindo na terapia que muitas coisas são explicadas pelo que eu passei lá atrás. Bom. Então, o jeito que hoje... Parece que não, mas eu sou ainda um pouco tímido, muito ansioso. Então, muitas coisas que eu vou respondendo hoje em dia é porque lá atrás eu sofri alguma interferência que foi moldando, né? Tudo que a gente fez nos trouxe até aqui. É a graça da psicanálise, né? Quando retorna à infância e vai ver a criação, Exatamente. O processo educacional, a convivência, aquela história toda. Exato. É interessante isso. Exato. Não, e eu gosto de mostrar isso também pra gente dar mais importância ainda pro tema, que realmente não é aquela questão da brincadeira. Pode até passar hoje em dia. Eu olho para tudo isso e penso, ok, passou, não tenho raiva, rancor de ninguém que fez isso comigo, até porque no trechinho que tu leu no começo, eu falo que eu não posso culpar também as pessoas, porque às vezes quem faz o bullying, quem comete o bullying não sabe ou que é o bullying ou que está cometendo. E uma das crônicas eu coloco, quando eu fui o agressor, quando eu não sabia o que era bullying, eu cometi bullying, porque eu acho que todos nós já cometemos algum... Sim, porque tem apelidos que ofendem, mas muitas vezes eles também soam de uma forma divertida e tal, e as pessoas aceitam, vamos supor, o gordo. Eu não chamo mais o cara pelo nome, ele é o gordo e tal. E daqui a pouco o cara aceita numa boa, o gordinho. E tem outros que já ficam assim, se ofendem, né? Isso é muito estranho, né? Vai muito da pessoa e às vezes a gente acha até que o outro aceita. Mas, na verdade, ele está aceitando só para se sentir incluso naquele grupo, né? Também tem isso. Então, tem muito essa questão. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro, eu conversei com diversas pessoas também que passam ou passaram por isso. Vários dos meus leitores também falam que se identificaram com o livro porque passam por isso. E eu ouvi uma vez uma frase muito importante, que se o bullying fosse uma brincadeira mesmo, é só brincadeira, estaria todo mundo se divertindo. Mas sempre tem alguém que sai magoado. É que o problema é quando se torna sistemático. É a questão do apelido também. Muitas vezes o cara se incomoda, mas com o tempo aceita e fica por isso mesmo. As outras vezes o cara fica traumatizado. O cara é loirinho, o alemão. O cara é negro, negão. E por aí vai, né? Muitas vezes fica, né? O cara não se importa de ser chamado. É complicado. Se a gente dá importância para aquele apelido, ele vai pegar. Mas é o que eu aprendi tarde demais, talvez, né? Mas, de repente, se a gente não liga tanto, aquilo não pega e não vai pra frente, sabe? Agora, tu bates em algumas questões ali que pode soar banal num primeiro momento, mas marca, por exemplo, assim, a questão de jogar bem ou não futebol. Quer dizer, nós estamos num país que respira futebol de todas as maneiras, né? Até o sujeito que não acompanha, mal ou bem identificado com um time, e o sujeito, aquela história, chega no aeroporto, e aí, como é que tá o tempo lá? Vai chover, não vai, tá quente? E o Inter? E o Grêmio? No caso aqui, o Caxias, o Juventude, tá ganhando, tá perdendo, joga hoje. Quer dizer, as pessoas querem saber, né? Sempre uma informação ou outra. E aí tu não jogar bem sempre tem um peso, né? Exato. Aí tu citas aquela situação em que ou o cara é o último a ser escolhido para o time, ou vai pro gol. E aí começa a tomar muito gol, né? Tu sabe que quando eu tava fazendo a peça, eu falei sobre esse episódio e eu reparei que eu até escrevi errado no livro, porque não tem a gente fala errado, não tem essa coisa de ser o último a ser escolhido, porque o último ele não é escolhido, ele é o resto, ele é o que sobra. E ali tu já cria, imagina, tu pega um adolescente que já tem uma autoestima baixa de repente, já tá com os problemas de depressão, ele é o resto... A autoestima já vai mais lá embaixo ainda. Então, por isso que a gente tem que ter esses cuidados no bullying de... É muito mais fundo do que a gente acha, sabe, o problema, Nesse caso, sim, porque mal ou bem ali é um grupo
são colegas de aula, né, geralmente, que se reúnem para jogar bola, pelo menos no contexto de escola. Exato. Então, tu vais encontrar aquelas pessoas durante a aula, nos mais diversos momentos, e aí na hora do futebol tu és o último a ser escolhido. Então, quer dizer, o grupo não te vê como alguém necessário para fazer o time, a equipe ganhar, né? Isso tem muitos significados, né? Parece que o time entra em campo já sabendo que tem uma desvantagem em relação ao outro time, porque tu acabou sobrando ali para eles, né? Então Qualquer coisa, não deixa a bola chegar no gol, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Não, uma vez eu até conto no livro, eu peguei a bola, estávamos jogando futebol e peguei a bola com a mão. E eu não era o goleiro. Bem importante deixar claro. Sim. Então, para ver como eu não sei jogar futebol e por que eu era o último a ser escolhido. Mas, né, se a gente não leva jeito para tal coisa, por que também a gente... É todo um grande problema, né? Por que a gente é obrigado a jogar mas é tal cultural, coisa, né? É uma E cultura. eu imagino que a própria pessoa também se impõe a isso, né? Exatamente. É o guri que não vai querer participar de um time, né? É todo um problema social. E no decorrer do livro, aí tu avanças também para as tuas experiências já mais recentes, né? Tu és um escritor bem conhecido aqui no contexto de Caxias do Sul e até em outros lugares aí, auxiliado muito pelas redes sociais. Tu tens uma repercussão muito grande de seguidores. Aí tem as tuas sacadas também de produzir materiais, camisetas, outras coisas que nem são feitas por ti, né? Fã-clubes espontâneos se organizam e, digamos assim, cultivam uma ação paralela ao teu próprio trabalho. Mas, enfim, tu tens uma repercussão e é convidado para dar palestras. Aí, no decorrer do livro, tu citas que estavas tratando de bullying e tal e usaste o termo empatia. E só 2 alunos sabiam o significado. Que é exatamente aí aquela história que se fala, o furo da bala, né? Na questão do bullying. Você se reportar ao outro, você por algum momento se permitir tentar sentir o que o outro está passando naquela situação. Ou seja, quando eu zombo de ti porque tu estás de boné, vamos supor, nenhum entrevistado aqui vem de boné, mas é uma questão do teu figurino hoje. E eu vou debochar de ti, quer dizer, está faltando empatia para mim para imaginar se tu vais encarar como uma brincadeira ou vai sair daqui traumatizado. É mais ou menos por aí, né? Exato. Eu acho que essa questão de... A gente não para ver que o diferente é sempre mais legal, sabe? E eu tento mostrar isso nas palestras que eu dou, porque às vezes o pessoal vem, tá, mas eu tô com o cabelo pintado assim e falam de mim porque eu tô com o cabelo assim. Tá, mas eu tô com o boné e falam de mim porque eu tô com o boné. Mas cada um tem o seu detalhe, e isso que faz da gente diferentes, e o diferente é mais legal. Imagina se todo mundo fosse o padrão, a média, né? Eu até falo no livro uma frase que eu acho bem forte, mas é a minha favorita, que é que o mundo espera que a gente seja pessoas medíocres. E medíocre no dicionário significa média, É a média. padrão. Né? E quem sofre bullying geralmente, não generalizando, é quem foge desse padrão. Ou é gordo demais ou é magro demais, né? São os extremos. Muito alto, muito baixo. Exatamente. Né? Aí o cara é adolescente, cresce um monte e fica secão. E daí tu percebe com o decorrer da vida, dos anos e da nossa carreira e trabalho, enfim, e futuro, que quando tu é diferente, tu acaba se destacando, tu acaba conseguindo oportunidades de trabalho. Então o diferente, ele chama atenção pro bem também. Então eu preferi ser diferente do que ser medíocre, sabe? Uma coisa nesse sentido. Entendi. Olha só, Pedro, nós estamos aqui tratando contigo, então, todo o bullying da minha vida, mas como sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo nessa abordagem e chamar de imediato as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o escritor Pedro Guerra, vamos dar uma pausa na abordagem de todo o bullying da minha vida. E eu vou pedir, Pedro, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando dicas de autores, livros, podem ser clássicos, lançamentos, obras desconhecidas. A bola está contigo. Vou tentar, como todas as vezes, fazer um mix assim, de autores e de gêneros. Dá um apoio aí, Fran. Que é o que eu gosto, né? De variando e tal. Eu li recentemente, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é do Carrascosa, um livro de contos muito bom.
alguma coisa com água no título. Não vou lembrar o título, vou ficar devendo. Mas muito, muito, muito bom, já um pouco mais adulto. Para o pessoal adolescente que nos assiste, acho que eu poderia indicar neste momento livros para quem gosta de suspense, livros do Rafael Montes, que é brasileiro, aqui do Rio de Janeiro, e livros do Daniel Bovolento, que é para quem gosta de amor, romance. Qualquer título deles o pessoal vai gostar. E para quem gosta de livros clássicos, deixa eu indicar meu favorito, que é Contraponto. E o meu favorito de sempre, que eu sempre vou indicar em todos os lugares que eu for, que é o meu livro de cabeceira de vida, que é A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que ela fala sobre o escritor ser o louco da casa, né? Pedro Guerra, o que vem por aí? Já que temos aí mais uns 3 ou 4 minutos de programa, o que tu estás bolando? Bom, com esse livro eu decidi lançar ele de um jeito diferente, lancei no teatro, fiz uma peça de teatro de mesmo nome, que agora eu já estou confirmando em escolas, em outras cidades. Ele permanece, então, nesse processo de divulgação? Nesse processo de divulgação com a peça em outras cidades, em escolas, e com uma palestra, um bate-papo voltado para o livro específico que eu levo para as escolas e lugares. Para não perder o gancho, como que é essa peça, quem dirige, quem são os principais atores, enfim, vamos valorizar essa equipe aí da peça. A peça é de um cara só, chamado Pedro Guerra. É só tu da peça? Eu mesmo contando meus casos. É quase num formato stand-up, para que o pessoal entenda. Bom, tá. Não beleza. É num formato, assim, atuação. Eu não assisti, tá? Então também estou perguntando para garantir aqui. E a quem não conhece também já lançar a provocação. Né? É num formato assim de stand-up para o pessoal ver que são histórias reais e num formato mais próximo que o público saiba que eu estou ali e eu sei que o público está ali. Então tem uma troca, tem uma interação. Eu mesmo me dirijo. Mas... Eu mesmo me dirijo, eu mesmo faço todo o cenário, toda a produção, todas as músicas. Te vira dos 30. 1h30 de espetáculo, que fizemos legal, 2 sessões na Casa da Cultura lotadas, fiquei bem feliz. E já anunciei na segunda sessão uma nova peça, então, para esse ano, baseada no meu livro lançado ano passado, que é o Vício. Uma peça chamada Eu Fui Teu Erro Mais Bonito, que vai falar daí de amor. E nesse ano ainda lanço mais um livro de romance. Ano que vem a continuação do Vício e a continuação do Precisava de Você. Então a produção já tá a 1000. Esse Precisava tem um tempo que nós gravamos aí, acho que uns 2, 3 anos eram 2 edições escritas igualmente, né? Só mudava a cor. Exato. Uma ia no azul, outra no rosa, né? Exato. 4 anos já, 2015. Isso aí. Aí tu fizeste a reedição, vais fazer a reedição? Agora vamos ter a reedição dele, 5 anos depois. Também mantendo as 2 cores? Vamos fazer uma capa nova, um projeto gráfico novo. Algumas coisinhas no miolo vão mudar também. E o texto permanece igual? Uma coisinha que outra vai mudar, porque eu acho que, né, passaram-se 5 anos, tem alguma coisa ali que eu não concordo, uma coisa que eu mudaria, então eu já vou aproveitar a nova edição e mudar, já prevendo que ano que vem a continuação. E da peça, ela já está com data marcada? A peça do Eu Fui Teu Erro Mais Bonito acontece dia 26 de julho e uma segunda sessão, daí para quem perder ali, estiver em férias, lá em 15 de novembro. Por volta de que horário sempre? 7h30 da noite na Casa da Cultura. Bem, até lá então tu tens que nos avisar de novo para devidamente fazermos o convite aqui no programa. Com certeza. E também dos teus livros aí, dentro do possível, retornar ao Claro. Café com Letras para situar, digamos assim, teus seguidores. Falaremos dos próximos. Pedro, então agora no minuto final eu vou pedir que dentro do possível tu toques em algum ponto que não tenha ficado muito claro. Acho que demos uma passeada aqui no que vem da tua própria continuação de trabalho, mas acho que seria interessante recuperar ainda do livro que foi o foco do nosso programa, Todo o Bullying da Minha Vida. Então, eu acho que assim, a mensagem que eu gostaria de deixar com o livro é o que eu falo ali no final, né? Como que a gente transforma situações ruins em coisas boas, né? Hoje em dia, como eu estava dizendo, o que eu posso fazer é fazer piada, fazer graça com isso, mas ao mesmo tempo ajudar. Eu passei
por aquelas coisas que, de repente, alguns leitores, alguns adolescentes, algumas pessoas hoje em dia estão passando. Então, de repente, esse livro, a peça, enfim, as palestras são um jeito que eu tenho para ajudar alguém. Porque eu acho que até nas situações negativas sempre vai ter algo de positivo, né? Então, é essa mensagem que eu gosto de deixar e de que a gente tem cada vez mais que falar sobre o bullying, a ansiedade, a depressão, o suicídio, as chacinas escolares que a gente está vendo tanto, Também, né, infelizmente. também. Porque acho que é tudo uma reação em cadeia. Então, quanto mais a gente discutir, levar isso para a sala de aula, para dentro de casa, família. E também é um livro assim que é o meu segundo livro que eu acho que os pais estão lendo mais também, sabe? Não só o adolescente, porque o pai Bacana também isso. tem que ler esse livro. Bacana. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Acabamos de conversar então com o escritor Pedro Guerra, ele que nos brindou com o livro Todo o Bullying da Minha Vida, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.